uma família luta pela sobrevivência enquanto uma guerra civil assola a América. A direção é do Alex Garland, ele dirigiu Mulher Ex Machina e Annihilation, que são muito bons, mas também ele dirigiu o filme Man, seu filme mais recente, que não é tão bom assim. E agora temos Guerra Civil, um filme com uma grande produção, se não a maior produção da A24, que tem o seu grande destaque, mas também é um filme que com pouco consegue estabelecer uma boa atmosfera, com os poucos recursos consegue se entender de que estamos em um mundo apocalíptico, pós-apocalíptico, melhor dizendo, num Estados Unidos presente em muitos conflitos e muitas guerras, e é muito interessante isso, porque esse ano acontecem as eleições dos Estados Unidos, as eleições presidenciais dos Estados Unidos, tem uma relação aí e uma mensagem política muito forte presente. Eu gosto muito da introdução desse filme, que começa com o discurso do presidente em contraste com cenas reais de conflitos civis, e juntamente a isso temos uma cena de um apartamento. Chega a personagem da Kirsten Dunst, que assiste uma televisão que mostra um noticiário apresentando os conflitos presentes dos Estados Unidos. Ela tira uma foto dessa televisão e logo é cortado por uma cena noturna com a janela do apartamento. É noite em Nova York e um feixe de luz aparece, mostrando que os conflitos estão muito próximos da realidade. Uma bomba cai próximo ao local e o apartamento treme, inclusive a janela do apartamento, que apresenta um reflexo da televisão que mostra o mapa dos Estados Unidos. Daí tu entende-se que com a janela tremendo, o reflexo tremendo, entende-se que estamos em guerra, o país está em guerra. É um futuro próximo ou já estamos nesse futuro? Há de se questionar. Mesmo que o nome seja Guerra Civil, trata-se de um filme de jornada, ou melhor, um road movie. E esse filme me lembrou de duas produções que trabalharam muito bem a questão da estrada. O primeiro é o clássico nacional Central do Brasil, que estabelece uma boa relação entre uma senhora mais velha e uma criança. E a segunda é a produção The Last of Us, tanto a série quanto o jogo. E o esqueleto é muito parecido em relação a essas três produções. Temos uma jornada, um objetivo, nós sabemos o ponto final dessa história, mas são personagens antagônicos que não se gostam, que até mesmo se odeiam, mas ao mesmo tempo, durante a jornada, e de certa forma, a estrada é um meio transformador para ambos os personagens. E conforme vai passando a jornada, vai rolando a história, a relação dos dois vai se aproximando e eles constroem uma bela amizade, um companheirismo e até mesmo uma relação paternal ali. E é exatamente isso que acontece em Guerra Civil, através da relação entre a Cailee Spaeny e a Kirsten Dunst. Mas apresenta elementos de filmes de guerra? Sim, este é um ambiente apocalíptico. Em vários momentos a gente é questionado perante a isso. Estamos num campo de batalha, num campo minado, e as cenas de batalha são muito boas. A mixagem de som aqui é um estouro. É quase que o som é uma bomba que chega à medida que um conflito aparece. E através da fotografia e da trilha sonora, a gente consegue estabelecer imagens que valem muito mais do que 1000 palavras perante ao texto e o roteiro desse filme. Com relação ao objetivo principal, que é entrevistar o presidente dos Estados Unidos e, através de uma resposta em relação ao conflito principal entre os Estados Unidos dentro dessa guerra civil, juntamente a isso temos um filme de estrada, então temos que, à medida que vai se avançando para Washington DC, a gente vê a transformação desses personagens e a relação maternal entre a Kirsten Dunst e a Cailee Spaeny. Além disso, tem alguns locais, algumas cenas interessantíssimas que poderia abrir uma enorme discussão presente sobre o filme, em que os personagens deixam a bola quicando. Por exemplo, tem uma cidade em que os personagens passam, em que a população simplesmente apresenta uma ignorância perante essa guerra civil. Uma ignorância a ponto de não acreditar que aquilo realmente existe, uma alienação. E por trás daquele colorido, a gente vê uma certa resistência perante a realidade daquilo ali. Isso é muito interessante, mas apresenta somente uma cena, e é uma cena muito simples, mas que poderia muito bem ter esmiuçado, investigado mais essa temática.
Há uma cena de conflito à distância que é muito tensa, o suspense do filme é muito bem estabelecido, e é tão tenso porque tu não sabe da onde vem o tiroteio, da onde vem o inimigo, onde é que está o alvo da questão. E mais uma vez não é investigada, é uma cena passada despercebida, é uma cena que não foi muito bem desenvolvida. Mas o interessante aqui é o tratamento da personagem da Kirsten Dunst. Ela é uma fotojornalista de guerra que tem muitos anos de experiência. Que personagem bem desenvolvida e que atriz! Repare nessa relação entre um soldado que utiliza uma arma de fogo em meio ao combate e uma fotojornalista de guerra que utiliza uma câmera em meio ao combate. A maneira como ela utiliza a câmera é como se fosse uma arma, porque a imagem fala tudo. Então é interessante isso, como através da edição, o que é o poder do fotojornalismo, o que é aquela imagem pode significar para uma população inteira em meio aos conflitos ali presentes. É um tema que começa muito bem, mas no final finaliza de maneira morna, sem uma imagem potente, uma mensagem forte em relação a esses conflitos tão presentes. Mas voltando para Kirsten Dunst, ela está ótima com essa personagem. É uma personagem soturna que trata aquilo com uma certa banalidade, já que a rotina dela é registrar esses conflitos. Então, imagina só a quantidade de situações difíceis que ela já passou perante a esses conflitos de guerra. É uma personagem que está sufocada perante aquilo ali. A Cailee Spaeny é uma surpresa para mim, eu achei ótima a atriz, as reações dela, a maneira como ela trata a Kirsten Dunst como se fosse uma espécie de mentora, uma imagem da futura fotógrafa que ela gostaria de ser, porque ela é também fotojornalista, estudante, e a relação entre as duas é muito legal, esse desenvolvimento que começa como personagens antagônicos que não se gostam, mas aos poucos vai criando um certo afeto em relação ao outro. E é isso que chega a Wagner Moura. Ele está bem no filme, de certa forma ele é um alívio cômico no filme. Ele traz o contraste cômico em relação à situação de guerra e à relação das personagens. Ele traz uma leveza. Ao mesmo tempo a gente vê a banalidade do personagem em relação à guerra, porque a rotina dele é perante a isso, mas as reações dele são diferentes da Kirsten Dunst. Ele trata com uma banalidade, sempre numa maneira bem relax, sempre fumando ou bebendo. Então ele traz esse alívio, esse momento mais cômico, de maior leveza. Em relação ao grupo, ele tem um vínculo protetor, ele é um motorista. Mesmo assim, eu senti uma inconsistência de, afinal, qual é o papel desse personagem? É trazer essa leveza, essa proteção? Mesmo assim, ele tá ótimo com esse personagem. Que bom que ele está presente em Hollywood. O Stephen Henderson está ótimo com esse personagem porque ele transmite uma sabedoria em relação ao grupo. É ele a voz da razão, é o grande veterano perante ao grupo, então ele tem um vínculo de sabedoria, principalmente com a personagem da Cailee Spaeny, mas em relação ao grupo como um todo. E o Jesse Plemons está bem perante a um personagem que ele constantemente interpreta, aquele personagem psicopata que visualmente tu acredita que ele não vai fazer nada, mas ele é um personagem assustador. E uma das cenas mais difíceis do filme é com a presença e o comando dele. Ele rouba a cena. Com menos de 2 horas de duração, eu acho que é um filme que apresenta pouco desenvolvimento e inconsistência no seu tema. Eu acredito que poderia ter estendido mais e apresentado melhor as temáticas em relação ao tema principal, mais foco em relação àquilo ali. O final eu achei morno, não tem uma mensagem forte politicamente falando em relação à guerra civil e também em momentos de eleição presidencial nos Estados Unidos. Uma mensagem política forte. Há uma falta de foco aqui. Apesar do impacto atmosférico e o extraordinário elenco, o filme apresenta um aspecto morno em relação à sua temática e um final também morno. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até!